Fãs, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o segundo episódio da primeira temporada de What If, que foi ao ar nessa quarta-feira, dia 18, no Disney Plus, e se torna mais especial ainda porque a gente tem a última participação do Chadwick como o T'Challa. Então assim, gente, se vocês não estão acostumados a assistir legendado, eu acho que esse episódio ele se torna mais especial ainda em ouvir pela última vez a voz do ator que deu vida a esse personagem tão querido e que a gente vê o quão especial ele é de novo aqui nesse episódio. Eu vou falar de todos os detalhes aqui com spoilers. Lembrando que todas as quartas eu tô aqui no canal falando sobre o novo episódio de What If, assim como eu fiz com todas as séries da Marvel, e continuaremos fazendo, e também dos filmes. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes. Vocês sabem de outras também, né? Não só da Marvel. Bom, gente, nesse episódio a gente viu a possibilidade do T'Challa se tornar o Star-Lord. Nesse episódio a gente vê que o bando do Yondu, ele sequestrou o T'Challa sem querer, achando que era o Peter Quill, e no final das contas o T'Challa, ele teve toda essa vida na galáxia e tornou ela um lugar ainda melhor, a ponto do Thanos ser bom. Ele até faz parte do grupo. Assim, ele ainda tem umas ideias erradas, né? Esse episódio frisa muito bem que o Thanos faz é genocídio, mas é muito interessante que justamente ele não ter se tornado o Thanos que a gente conheceu ao longo do que a Marvel construiu nesses 10 anos, isso modificou e muito, não só o que a gente viu no episódio, mas também de uma forma geral que a gente conhece do universo. A primeira mudança que a gente consegue observar nesse episódio é que o Drax não perdeu a sua família, então ele não é aquele personagem como a gente conhece. Isso é uma grande mudança, assim também como a Gamora. Não é que a Gamora não existe, ela só não é realmente a filha do Thanos, ela existe aí no universo, nessa galáxia, mas ela também não vive com a dor da perda que foi, né, e que construiu essa personagem que a gente conheceu nesses 10 anos de MCU. E isso consecutivamente também faz com que ele tenha uma melhor relação com a Nebula. Ainda assim, eles estão ajeitando a relação deles, mas eles conseguem ter uma relação, vamos colocar assim, um pouco mais saudável, em que a Nebula ainda tem as questões com ele, mas ainda assim ela consegue conviver muito melhor em harmonia do que a gente viu ao longo desses 10 anos, e faz com que eles se tornem membros da gangue, né? O que é muito louco, mas ainda, principalmente quando lá mais próximo do final do episódio, a gente vê que os lacaios do Thanos lutam contra ele. Então eu gostei muito desse episódio, ver todas as mudanças e principalmente como eles conseguiram manter a essência da interseção das histórias que eles utilizaram. Porque se a gente pensar bem na história do T'Challa, mais ou menos, a gente quase tem a história do Killgrave, né? Em que ele viveu longe da sua família, de Wakanda, e que ele roubava artefatos, apesar de não termos uma vilania aí, né, no T'Challa, porque como eu falei, ele é um personagem do bem. E a gente vê como simplesmente o fato dele ter vivido essa aventura por causa desse sequestro da infância fez com que a galáxia fosse um lugar melhor de uma forma geral. O fato de já não ter o Thanos como um grande vilão já é uma grande coisa, e aí é o que eu falei, né? A gente vê como essa pequena mudança aqui do T'Challa se tornar o Star-Lord fez com que o estalo do Thanos então nunca acontecesse, ou seja, temos Viúva Negra aí, talvez, nesse universo. Lógico, tudo assim, especulando, porque a gente não viu isso, mas muita coisa mudou do que a gente conhece desses 10 anos da Marvel. Então foi muito interessante como eles trabalharam essas mudanças e também intercalar esses elementos da história de Guardiões da Galáxia e também de Pantera Negra, tanto da forma de como o personagem é respeitado, né, diferente do Peter, e inclusive dele realmente ser conhecido como Star-Lord e dele ser humildão, como eu disse, e também construir muito bem essa base do Star-Lord, que não tem o seu pai. E aqui, apesar da gente ver uma história parecida e diferente, ainda assim, o pai dele também tá vivo, isso é uma grande diferença, e acaba sendo uma história de final feliz, mas ainda assim a gente tem aquele grande final, né, do Peter encontrando o seu pai. E é interessante porque eles dão uma deixa pra continuar essa história do episódio, porque todas essas mudanças que aconteceram
acontecem aqui, inclusive o fato do Peter não ser o Star-Lord, faz com que isso seja uma outra história. A história dele também é bem diferente do que a gente conhece. E lógico que eu não podia deixar de falar somente do T'Challa, do Chadwick. Que personagem incrível que foi construído. Realmente, assim, é um personagem que vai deixar muitas saudades. Como ele é um personagem bom, primeiro que tudo que ele representa e de tudo que ele trouxe para o universo cinematográfico da Marvel, e a gente vê como isso perpetua aqui nessa história e como essa bondade faz com que tudo isso mude e mude para melhor. Mesmo que a gente ainda tenha maus elementos, né, como os lacaios do Thanos, que aqui não são lacaios dele, mas também toda a questão, né, do colecionador. Eu também amei as referências que o personagem traz, inclusive ele usando ali o negócio da Ela. Ainda assim, a gente não tá falando de uma vilania na magnitude que foi o Thanos, pelo menos o que a gente conhecia até então. Nossa, e é muito engraçado que eu não sei se vocês repararam, tem um momento que o T'Challa fala com a Nebula que o Thanos, ele se tornou jardineiro e por conta disso ele melhorou muito, fazendo aí uma referência ao que a gente viu do Thanos depois de instalar. E eu chamo a atenção para um momento do episódio quando o colecionador fala sobre ele não ter superpoderes, mas o superpoder dele é justamente como ele é bom e como essa bondade modifica o ambiente, os lugares em que ele vive. Tal mudança que faz ele ser liberado e tocar realmente aquela personagem. Adorei o retorno da Karen Gillan para dublar sua personagem e achei ela bem sedutora. Gostei muito da relação que eles construíram dela com o T'Challa, inclusive de como foi todo o plano. E devo dizer que foi muito legal que aqui eles mantiveram os dubladores originais de uma forma geral, pelo menos dos personagens principais, com exceção da voz do Drax pelo Dave. Pra esse segundo episódio, diferente do que foi o primeiro episódio, que eu cheguei a falar que pra mim atrapalhou na imersão em alguns momentos e não poderia ser o melhor episódio, né, pra gente ter os dubladores originais. E por mais emocionante que seja, pra mim eu guardo um carinho enorme, assim. Foi muito gostoso ver essa possibilidade, ainda mais em um What If, né? Bom, gente, eu simplesmente amei esse episódio. Eu já tinha gostado do primeiro, mas eu confesso que esse segundo me deixou com o coração quente, não só por ele ser um episódio especial para os fãs da Marvel, mas pela história, a forma que ela foi contada e como eles conseguiram intercalar os elementos dos filmes e também do universo dos personagens, que por mais que eles mudem algumas características das personalidades que a gente conhece, ainda assim a essência deles está ali e eles conseguiram fazer essas modificações de uma forma muito fluida. E é muito interessante isso, porque pela conclusão que eu tiro desses dois episódios, é muito incrível ver como a Marvel ela consegue superar as histórias que ela mesma criou. É lógico que as histórias fazem sentido para o momento em que a gente assiste elas, então na época que a gente viu o Capitão América, aquela história foi incrível e fez muito sentido, assim como Guardiões da Galáxia, mas agora faz mais sentido ainda que as histórias sejam contadas dessa forma, e eu achei incrível o que eles estão fazendo aqui, e como essas mudanças não trazem um estranhamento, mas sim como elas melhoram. E esse segundo episódio, especificamente, ele é mais incrível ainda, porque ele realmente me levou para fora dele, do que a gente conhece do universo e o que as mudanças desse episódio acarretou em tudo que a gente viu até agora na Marvel. Então, ele é extremamente incrível e importante esse episódio, e também estou curiosa para ver a possibilidade de um episódio aí do Peter Quill, principalmente depois desse final. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, se teve mais algum detalhe que você reparou e eu não falei aqui, e o que você mais gostou desse episódio, das mudanças que foram feitas, que foram muitas. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!